Os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Notações de Orcus. Meu pensamento abismara-se em profundas cogitações. Aquela situação dos espíritos rãs era um abalo enorme em minhas concepções mais íntimas. Jamais supusera que a forma pudesse chegar a tal ponto de degradação. Ali estavam irmãos nossos, aprisionados na forma, que se modificaram espantosamente ao impulso de pensamentos, sentimentos e atos em desacordo com a lei de Deus. Desciam como sem retorno na escala evolutiva e caíam nos abismos da inconsciência, que os arrastava para as zonas mais densas e mais baixas. Evidentemente, quando relatássemos esses fatos na superfície, haveríamos de encontrar o riso fácil e a zombaria desenfreada. Seria natural. Nós mesmos só acreditávamos porque não poderíamos negar a evidência diante dos olhos. Quão grande era aquele mistério da vida espiritual! Agora compreendíamos perfeitamente porque certas escolas religiosas da crosta preferiam deter-se no limiar da verdade eterna. Certo, eram imensamente desanimadores aqueles espetáculos da vida, que se debatiam em lances mais primitivos. Um governo de feras monstruosas e uma escravidão sem limites. Espíritos que eram animais, espíritos que eram aves, espíritos que eram monstros, e espíritos que marchavam ao encontro de formas talvez gelatinosas ou amibianas. Meus olhos turvavam-se, e eu sentia aquela profunda angústia que muitas vezes dominara minha alma já tão abatida. Como continuar suportando o impacto emocional de tal natureza? Retroceder, contudo, era impossível. Uma força estranha me obrigava a marchar. Orcus pousou-me as mãos nos ombros. Compreendera-me a luta íntima. Meu filho, Deus que é Pai, sabe por que tudo isso ocorre. Os espíritos, tal qual nós mesmos, ainda lutam entre matéria e espírito. A batalha terrível da evolução se trava dentro de cada um, e o progresso evolutivo é conquistado passo a passo. Há recuos e quedas, mas a luta continua. Se aqui defrontamos os falidos de todas as espécies, em outras regiões superiores, encontraremos os vencedores, vestidos em gloriosas túnicas de luz. Há monstros e anjos na criação divina. Todos, porém, um dia se encontrarão na glória de Deus, redimidos e purificados. Não te recordas que antes de ir ao Pai, Jesus primeiro desceu aos infernos? Orcus calou-se, mas sua anotação permaneceu para sempre em meu espírito. Na gelatina. Mal refeito da explosão atômico-celular que me prostrara, sob o impulso de prodigiosa vibração, prossegui a marcha amparado ora em Orcus, ora em Atafon. Estava claro que eu não possuía nem a elevação superior para passar incólume no meio das trevas, nem a inferioridade degradante para permanecer nas profundezas do abismo. Criatura sintonizada com o magnetismo da superfície, filho quase da crosta planetária, sentia-me asfixiar em pleno coração da Terra. Súbito defrontamos imensa montanha de matéria mole, semelhante à gelatina. Era de fato de cor verde clara, dando-nos a impressão de que poderíamos ver, através dela ou atravessá-la. Ainda nem bem havia eu pensado isso, e Atafon declarou a Orcus: não temos outro caminho. Aqui termina o caminho primitivo. Teremos que atravessá-la. Notei que Orcus franzia o senho preocupado e olhou-me pensativo. Aumentaremos provisoriamente a vibração dele, murmurou Atafon. Suportará? Interrogou meu amigo espiritual. E o retorno? Não ficará perturbado? Atafon também pareceu meditar. Eu sabia que falavam de mim e contemplei a grande massa gelatinosa com justo receio. Como iria entrar naquela mole imensa de uma matéria completamente desconhecida para mim? Já atravessara muitos obstáculos, mas aquilo me parecia fantástico.
Atafon colocou minha mão espalmada sobre a cabeça, e de imediato passei a perceber que ondas poderosas, de vibrações vertiginosas, penetravam meu peito. A princípio senti calor, depois enorme leveza dominou meu organismo perispiritual. Compreendi que crescia em mim mesmo e que me tornava mais rarefeito. A montanha gelatinosa agora a meus olhos não parecia mais um obstáculo tão formidável. Senti que poderia atravessá-la. Inicialmente uma tontura invadiu-me o cérebro, em seguida serenei-me intimamente, e minha visão alargou-se, atingindo faixas vibratórias que normalmente eu desconhecia. É certo que uma multidão de seres e coisas que ainda não vira apareciam nesse instante, como por encanto. Divisei criaturas excepcionalmente belas que nos acompanhavam silenciosas. Ao lado disso, seres terríveis, assombrosos, ocupavam-me repentinamente a visão dilatada. Contudo, com um gesto de profunda simplicidade, como se houvera realizado a coisa mais natural do mundo, Atafon, deixando-me, avançou em direção ao imenso bloco de gelatina. Avançou e entrou gelatina dentro, como se um raio de luz atravessasse simplesmente um vidro de janela. Assemelhava-se a um peixe numa piscina de vidro. Fez-nos sinal com a mão. Avançamos. Eu pelo braço de Orcus. Espantoso é que também entrei na massa esverdeada, verificando que não havia resistência alguma à minha passagem. Como era estranho aquilo tudo! Andávamos sem caminho estabelecido e penetrávamos de maneira inusitada para mim, montanha dentro. Um grande silêncio acompanhou-nos a marcha. Atrás ficaram os gritos dos seres horripilantes que havíamos encontrado. O mundo da morte assemelhava-se-me naquele momento, o grandioso mundo da vida. Sob o solo do planeta palpitava a vida espiritual de modo diferente, mas absolutamente real. Nossos irmãos mais necessitados permaneciam escravizados à forma, que se decompunha ante a insensatez do espírito, que desprezava a lei de Deus. A massa verde era enorme. É possível que na medida terrestre significasse alguns quilômetros de distância. Havia outros seres ali dentro, e isso também me espantou. Na realidade, julguei divisar peixes flutuando ou polvos silenciosos. Aqui, embora o clima seja mais ameno, esclareceu Atafon, ainda assim encontramos seres e vida. No universo inteiro, a vida é presença obrigatória. O silêncio que acompanhou essas palavras me pareceu maior. Preste atenção, disse por sua vez Orcus, e não diga nada. Há muita coisa a observar e ver. Seres estranhos passavam por nós. Verifiquei que possuíam a forma de peixes, os mesmos peixes conhecidos na crosta, ou de outras formas inimagináveis. Alguns esquisitos, longos, outros curtos e chatos. Dilatei os olhos abismado. Aquelas criaturas também pareciam gente. Na face dos peixes, eu encontrava a fisionomia dos homens. São seres que voltam na escala evolutiva, explicou Orcus. Esta fase é a fase que na superfície poderíamos considerar aquática. A centelha mental aí está quase petrificada. Movimentam-se seguindo o instinto, embora as conquistas espirituais no campo da mente não retrogradem. Se as faculdades não lhes foram destruídas, contudo estão profundamente anestesiadas. Por nós passava naquele momento um enorme crustáceo. Orcus alisou-lhe o dorso com carinho. A criatura demonstrou sentir-se bem. Acariciou-lhe ainda o grande espírito a cabeça e pediu-me que observasse sua tela mental. Concentrei-me intimamente e pude penetrar-lhe o íntimo. As cenas que divisei na casa mental daquele ser era toda terrestre. Criaturas humanas, com forma humana, ocupavam-lhe os centros da memória. Não refletiam os monstros que o cercavam, nem o ambiente abismal. Pelo contrário, como em filme fotográfico,
deslizavam-lhe ininterruptamente lares, famílias, seres perfeitamente humanos. Vi-lhe as últimas experiências na crosta e pude acompanhar de perto seus mais íntimos pensamentos. Ultimamente, tem se lembrado muito de suas derradeiras experiências na Terra, informou Orcus. E quando ocorreu isso? Indaguei interessado. Há mais de 20.000 anos, segundo nos explicou Atafon. Agora parece estar sentindo os primeiros sintomas daqueles que iniciaram a marcha de volta. E os dragões? Exclamei preocupado. Não se opõem a isso? Fazem tudo para impedir, até o momento que são vencidos pela força da lei. O monstro parado deixava-se acariciar, cheio de mansidão e indiferença ante nossas indagações. E isto aqui é um rio ou um lago? Interroguei contemplando a imensidade gelatinosa. Poderíamos classificá-la como uma coisa ou outra esta montanha. No entanto, melhor classificada ficaria como sendo a estufa perispiritual, ou lago de hibernação ou campo de recuperação. Aqui a consciência aparentemente morta pode ainda readquirir o poder de recuperação e começará a subir. Esta forma aquática, assim como outras formas, ficam como o ovo debaixo da galinha que o choca. O peixe, por um instante, contemplou-nos como se quisesse entender o que falávamos e afastou-se de nós. Em face disso, reiniciamos a caminhada. Atafon detivera-se, ouvindo as explicações de Orcus, que para ele, por certo, seriam infinitamente elementares, mas não demonstrou o menor menosprezo. Jamais sorriria do interesse de um aluno, embora inferior como eu. Agradeci intimamente a imensa bondade com que aqueles seres excepcionais me conduziam. Estava distante da superfície, quanto um homem da pedra lascada estaria da Idade Moderna. Tudo o que via com certeza teria me enlouquecido, se não estivesse sob a tutela daqueles seres. Reino insondável, profundamente fantástico, abalava-me intensamente as concepções mais ousadas. Era verdade que Dante, o notável poeta florentino, médium extraordinário, também relatava aspectos do interior da Terra e de algumas zonas acima da superfície, ou mesmo no ambiente atmosférico terrestre. Uma coisa, porém, era ler Dante e outra ver o que eu estava vendo. Apenas ao recordar-me dele, sentia-me constranger o coração, lembrando-me do que sofrera entre os homens, após retornar do inferno. O que me aguardaria a mim? Peixes e homens, espíritos e anjos. Tudo agora se confundia em minha mente, como se o mundo de fábula se instalasse no interior de minha alma. Estaria sonhando ou estaria louco? Avançamos massa adentro, às vezes com facilidade, outras de maneira arrastada. Difícil. A respiração nem sempre era normal. Por toda parte, a vida palpitante, ou a estagnação da vida. Seres deconformes, se engravam à gelatina, indiferentes à nossa presença. Todavia, sob o impulso daquela força que nos conduzira para baixo, marchávamos. Súbito, Atafon fez ligeiro estacato e avisou-nos. E defrontaremos poderoso vigilante dos dragões, que por certo nos interpelará. Não se preocupem, que tudo correrá de acordo com a vontade divina. De fato, ainda bem não acabara o espírito de falar e como se saísse de uma caverna aberta na gelatina. Surgiu-nos de improviso a figura absurda, mas real, de um verdadeiro Netuno. Tridente na destra, barbas longas e fisionomia de certa maneira até simpática. Notei, porém, que da cintura para baixo era absolutamente peixe. Nadou em nossa direção. E a uma distância de uns 3 metros, após descrever um círculo próprio de seres aquáticos, observou-nos detidamente. Parados, silenciosos, aguardávamos sua manifestação, sob o olhar amorável de Atafon. Que desejais nos domínios dos dragões, fiscal do Cordeiro? Falou o estranho Netuno, com voz indescritível. Observei que as interpelações dos servos dos dragões
eram sempre vazadas em termos semelhantes. E por mais esquisito que pareça, só nesse momento, notei que o anão estava ausente, o anão que nos acompanhava. Nada perguntei, atento às recomendações de Atafon, e concluí que não pudera penetrar a gelatina aquosa. Atafon, com simplicidade e compreensão, esclareceu. Recebi a incumbência das potências a que obedeço, de fazer uma viagem de estudos no seio das regiões sabiamente administradas pelos dragões. Tenho a permissão deles. O estranho Netuno pareceu meditar, depois ameaçou. Está bem. Contudo, não se esqueça que tenho às minhas ordens milhares de servos prontos a me obedecerem, e que em alguns instantes poderiam destruí-los. Ficam, pois, proibidos de tentar aprisionar ou conduzir para a superfície qualquer de nossos tutelados. Aprisionar como? Pensei instintivamente. Não estavam eles, isto sim, escravizados e aprisionados na forma? Percebendo-me a mentalização intempestiva, Orcus fez-me um gesto de silêncio, ao mesmo tempo que esclarecia de modo imperceptível. Eles creem que nós aprisionamos os seres livres na superfície. Para nós libertá-los, seria o termo exato. Não entendem assim. Creem firmemente que isto é a liberdade. Permaneci absolutamente imóvel e estático ante esse terrível conceito. Era a inversão de todos os valores. Para eles, os aleijões da forma eram uma glória. Atafon agradeceu e, surpreendentemente, solicitou-lhe. Não poderíamos descansar um pouco em seu ambiente de trabalho? Uma cacetada na cabeça do Netuno não lhe teria sido o maior choque. Surpreso, fez um gesto de assentimento e nós o acompanhamos. Era veloz, mas teve a gentileza, talvez inexplicável, de comboiar-nos. Tive a impressão que, vendo-nos caminhar enquanto ele nadava, um sorriso de superioridade bailava-lhe nos lábios. Evidentemente, certo de que a locomoção fácil naquele ambiente gelatinoso lhe dava uma posição superior à nossa. Esquecido de que dificilmente se movimentaria em meio diferente, enquanto estivesse escravo da forma degenerada. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.